5 coisas que aborrecem a Deus em um culto público. E a primeira coisa que aborrece a Deus em um culto público é os louvores antropocêntricos, aonde o homem é o centro de todas as coisas. E nessa situação, Deus é deixado de lado e o homem é exaltado. E isso é um grande perigo. Cuidado com as melodias, com essas canções que exaltam o homem e não a Deus. Você não deve cultuar ao homem e para o homem, você deve cultuar para Deus, porque somente Ele merece glória. Em Romanos capítulo 11, versículo 33, a palavra nos ensina o seguinte: porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Somente glória a Deus e não ao homem. O homem não merece glória nenhuma, porque nós somos meros pecadores. Somente Deus é santo, justo e verdadeiro. Então tome muito cuidado com os louvores antropocêntricos. E a segunda coisa que aborrece a Deus em um culto público é os comediantes do evangelho. Tomem muito cuidado com esse tipo de pessoas. Eles sobem no púlpito ou estão em um culto público ou em qualquer lugar onde a igreja está reunida e começam a contar piadas até desagradáveis e usam o nome de Jesus em vão. Irmãos, estejam alertas com essas coisas. Tomem muito cuidado, porque isso daí não é o evangelho genuíno de Cristo. Cristo, quando pregava, dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele não contava piada, não era entretenimento, era coisa séria. Então, irmãos, fiquem alertas sobre essas coisas. Tem pregadores que vai muito mais além. Eles se vestem de Batman, se vestem de Homem de Ferro e Chapolin Colorado. E diz que Jesus que impulsionou eles a fazerem aquilo. Mas será que o evangelho é de entretenimento? Irmãos, estejam alertas sobre essas coisas. Deus não gosta dessas coisas. O evangelho é algo sério e devemos pregar uma palavra genuína que Cristo nos deixou. O evangelho foi feito para que nós venhamos a se arrepender de nossos pecados e sair de um culto público arrependido daquilo que nós fizemos e não sair dali dando risadas e dizer: nossa, aquele pregador é uma graça, ele é um comediante. Então, irmãos, tomem cuidado. A terceira coisa que Deus aborrece em um culto público se chama barganha. Isso é o que muitas pessoas fazem hoje em dia. Eles vão no culto para receber bênção, para receber milagre, para receber prosperidade. E eles vão apenas interessados nisso e não na graça e no sacrifício de Cristo. Eles não querem saber se Jesus salva e perdoa pecados. Não, eles querem saber se Deus dá casa, se Deus dá carro. Isso é barganha e isso é ao contrário à palavra de Deus, porque Jesus nos ensina que nós devemos buscar primeiramente a Deus. E Deus sabe que nós precisamos antes mesmo de pedir. E Ele sabe muito bem o que necessitamos. Então, não adianta você ficar andando para lá e para cá, barganhando com Deus. Deus, se eu fizer isso, você tem que me dar aquilo. Não, Deus não é assim. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade primeiramente deve ser de Deus e não a sua. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não seja uma pessoa interesseira, seja uma pessoa amorosa e que quer ser salva por meio da graça de Cristo. E a quarta coisa que Deus aborrece em um culto público é o entretenimento gospel. O que seria isso? Simplesmente muitos pregadores e pastores inventam tipo festa gospel, balada gospel, para atrair os jovens. Mas tem algo errado. A única coisa que deve atrair as pessoas é o evangelho, é a palavra de Deus. E isto é suficiente. Lembre-se, a única prática e regra de vida que nós devemos viver é a palavra de Deus e nada mais que isso. Tem muitas pessoas que inventam dogmas para atrair outras pessoas para que sejam alcançadas por meio do evangelho. Mas a palavra de Deus é suficiente. A quinta coisa que Deus aborrece em culto público é pouca palavra e muito barulho. Hoje em dia, em muitos cultos públicos, as pessoas preferem mais muito barulho do que palavra de Deus. E isso está errado. Antigamente, no século XVIII, existiam uns pregadores que pregavam de 2 a 3 horas. E lembre-se, o louvor naquela época era sem instrumentos, era só no gogó mesmo. Mas hoje em dia,
eles cantam mais e falam pouco da palavra de Deus. E isso é um grande perigo, porque as pessoas não estão aprendendo quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Às vezes é difícil de compreender o que as pessoas estão cantando, porque há muito barulho no culto público. Cantem para Ele, louve-no, contem todos os teus atos maravilhosos. Ou seja, o louvor deve cantar sobre o que Deus faz, a glória dele, o que ele faz no meio de nós, os seus milagres, os seus prodígios. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal para você receber os nossos vídeos. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.